Olá, queridos amigos e irmãos. Estamos iniciando mais um culto mediado por tecnologia, com base na grande comissão de Mateus 28, 18 a 20, em que o próprio Jesus diz: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, com base nesse texto da Grande Comissão, a nossa comunidade ela tem a seguinte frase que define a sua missão. Qual é? Pessoas transformadas transformam o mundo. Transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo, debaixo da autoridade que Ele conquistou e compartilhou conosco, somos transformados para transformar outras pessoas, pois o movimento do Evangelho não pode parar. E nesse movimento, a visão da nossa comunidade é a seguinte: ajudar a construir uma cidade melhor para todas as pessoas através do Evangelho. É isso que nos define. É esta a razão de ser e existir da igreja. Espalhar pelo mundo esta boa notícia de que Deus está intervindo, resgatando os perdidos, para reconciliá-los com o Deus que agora é Pai. É nesse ambiente que queremos agora dar início ao nosso culto e ao louvor. Deus abençoe. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Usa-me
Ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos nesse momento te agradecer por o que teu Filho Jesus Cristo fez, Pai, ao dar a sua vida por nós na cruz, ao ressuscitar e ao incumbir os seus discípulos desse testemunho. Obrigado pelo teu Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo venha a nos soprar, possa nos impulsionar para que andemos por esse mundo e para que, indo por esse mundo, pregamos o Evangelho, seja por palavra, seja por ação, e que possamos, Senhor, perceber as necessidades da nossa cidade, perceber as necessidades das pessoas ao nosso redor, Pai. Esteja abrindo nossos olhos, esteja, Senhor, fortalecendo em nós a identidade de salvos, de pessoas que pertencem à comunidade que Tu escolheu para fazer brilhar a luz do Teu Filho Jesus nesse mundo. Ó Deus e Pai, purifica-nos, esteja, Senhor, nos enchendo do Teu poder e autoridade e que Teu nome seja engrandecido através de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Olá, boa tarde, sou Maria Helena, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Independente aqui do Estreito, eu também faço parte da Secretaria de Missões de Evangelização da nossa igreja e faz 12 anos que Deus me chamou para ir para o país chamado México. E nesses 12 anos eu tenho desenvolvido um trabalho com outros grupos de missionários no estado chamado Chiapas. E nesse estado temos trabalhado com algumas comunidades indígenas que faz parte nas montanhas, que geralmente para poder chegar lá são muitas caminhadas, né, de difícil acesso. E Deus tem nos levado juntamente com essa equipe de missionários para poder estar trabalhando na área de ação social, na área de educação, porque dentro das comunidades, por ser difícil acesso, eles não têm livre acesso com a saúde, nem com a educação. Então podemos levar um pouco do que temos, poder ajudar essa equipe. E tem sido assim um tempo muito lindo poder ver como Deus tem nos ajudado, grandes coisas Deus tem feito na vida deles. E temos também trabalhado com discipulado, com os adultos e assim poder levar o reino de Deus. E eu quero que vocês orem junto com a gente, né? Porque vai fazer mais ou menos 3 meses, tá de difícil acesso poder chegar lá, porque tá tendo vários conflitos de uma comunidade com outras comunidades. E nesses conflitos, muitas vidas têm se perderam a vida e é muito triste poder ver coisas que estão acontecendo, né, dentro dessa comunidade, antes que eram comunidades pacíficas e agora estão vivendo nesses conflitos. E eu quero poder pedir a vocês que se unem junto com a gente, né? E faz parte dessa grande comissão, junto conosco através da oração, através da intercessão, nos unindo para que o reino de Deus possa ser expandido, para que o reino de Deus possa ser levado, não somente lá em Chiapas, não somente no país de México, mas principalmente aqui na nossa nação, no Brasil. Fazer de todo o coração, poder fazer todo o melhor que temos para que o reino de Deus possa ser estabelecido. Em nome de Jesus.
experiência com Deus é a experiência mais essencial do mundo. Nós somos criados para nos relacionarmos com Deus. Por isso, quando nós estamos distantes, a nossa vida ela perde sentido. Só que ao mesmo tempo, eu creio que nós vivemos em um mundo bastante diversificado em termos de opções de fé e de meios que nós podemos experimentar Deus. E isso gera confusão mesmo para quem é cristão. E às vezes nós nos perguntamos se nós estamos no caminho certo. A fé cristã, no entanto, ela tem um instrumento por excelência para nos dar melhor orientação. São as Escrituras, ou a Bíblia, como nós costumamos chamar. E alguns vão dizer que a Bíblia pode ser mal utilizada, como sem dúvida ela já foi e muitas vezes ela é. Mas é possível afirmar também que você não corrige a maneira de utilizar algum instrumento simplesmente jogando o instrumento fora, mas dando a ele o uso apropriado. Por isso eu gostaria de te convidar a ver comigo uma passagem do Evangelho de João. Nessa passagem, Jesus mostra que a Escritura não é apenas o instrumento adequado para orientar a experiência com Deus, mas a principal fonte para se ter essa experiência. Vamos então ler João 5, 31 a 47. Se eu testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não é que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Se você lê as histórias do Evangelho, uma das coisas que impacta você quase imediatamente é a frequência com que Jesus Cristo debate com alguém ideias, conceitos e ações. E ele muitas vezes não apenas responde aos questionamentos, mas inicia o debate, principalmente com os religiosos e moralistas, como os fariseus. Jesus faz isso basicamente para mostrar a verdadeira compreensão de muitos textos das Escrituras. Elas deveriam ser um meio para levar as pessoas até Deus, mas parece que elas estavam sendo usadas exatamente para o contrário, distanciar as pessoas de Deus. Aqui em nosso texto, Jesus inicia um importante debate com peritos e grandes estudiosos das Escrituras sobre o papel da própria Escritura na experiência com Deus. E eu vou destacar dois ensinamentos desse debate. Primeiro, Deus fala especialmente conosco pelas Escrituras, ou seja, pela Bíblia. E dois, a Bíblia é um meio e não um fim. Me acompanhe. Essa passagem inteira é sobre o fato de Deus falar conosco. Vamos ver o contexto disso. Se nós voltarmos ao início do capítulo 5, vamos ver que Jesus curou um homem paralítico. Mas ele fez isso no sábado e os líderes religiosos foram até ele e disseram: por que você fez isso no sábado? Então Jesus dá uma resposta que choca eles. Indiretamente, Jesus afirma ser Deus, ser igual a Deus. Mas no verso 31, que é onde começa a nossa passagem, Jesus diz algo como: sim, eu sou Deus, mas eu não quero que vocês acreditem nessa incrível afirmação simplesmente porque eu disse isso.
Se eu testemunho de mim mesmo, isso não é válido. Jesus disse isso porque um testemunho, para ser aceito na época, eram necessárias pelo menos 2 pessoas. Então Jesus apresenta 3 tipos de testemunhas ou evidências de que ele é Deus. E o que é mais interessante é que qualquer um de nós pode ter essas evidências hoje mesmo. Então, se alguém perguntar por que ele deveria acreditar que Jesus Cristo é Deus, uma pergunta, aliás, que é muito frequente, você pode falar dessas evidências. Bom, a primeira evidência é humana. João Batista era uma luz ardente e brilhante. Jesus não está olhando para João Batista aqui como um profeta, mas como um ser humano radiante, como um grande homem de Deus. E o primeiro tipo de evidência, portanto, o primeiro jeito que Deus fala conosco é através do testemunho pessoal. A segunda evidência é histórica. Jesus diz que o meu Pai me deu uma obra para fazer. Ele está falando sobre a vida dele, sobre o seu ensino, sobre os seus milagres, sobre a sua ressurreição. Então, olhe para a vida de Jesus, olhe para as suas afirmações, olhe para o seu caráter, olhe para a sua ressurreição. São inúmeras as evidências históricas a respeito da vida e da obra de Jesus e você pode conferir isso. Mas por último, Jesus fala das Escrituras. E o restante da passagem é sobre isso. E o que Jesus mostra aqui é que as Escrituras, ou a Bíblia, é uma evidência melhor que as outras. Inclusive, ele diz que essa é a única das 3 testemunhas que é a testemunha do Pai. Olha que interessante. Então, pessoas radiantes e evidências históricas são importantes meios de Deus falar conosco, mas a Bíblia é mais, ela é fundamental. Vamos aprofundar um pouco mais isso. Alguns estudiosos populares, quando vão falar da Bíblia, dizem que ela é o registro da busca do ser humano por Deus. Mas Jesus diz que o que está registrado nas Escrituras é, na verdade, o testemunho do Pai. Portanto, a Bíblia não é o ser humano subindo até Deus, mas Deus descendo até o ser humano. Não é o ser humano tentando alcançar Deus, mas é Deus alcançando o ser humano. Em outras palavras, Deus fala conosco especialmente pela Bíblia. Ela é o testemunho autêntico do Pai. Veja o que diz a 2 Pedro 1,20. Nenhuma profecia das Escrituras veio pela interpretação do próprio profeta, mas eles falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. O que a Bíblia mostra, portanto, é que embora Moisés, Davi, Lucas, Paulo tenham escrito, ainda é o testemunho de Deus ali. Então, é para você confiar que é a revelação divina. Ainda em Gálatas 1, 6-9, Paulo diz que mesmo se um anjo vier do céu e pregar um outro evangelho diferente do que ele escreveu, seja considerado amaldiçoado, ou seja desconsiderado. Então você pode ter uma Bíblia ao seu lado e ainda dizer, como eu queria ouvir a voz de Deus falando comigo. Gente, você não precisa de uma voz, porque as Escrituras, através de Pedro, Paulo, João, é algo melhor. Como isso pode ser melhor? Veja, se você ouvir uma voz ou tiver uma visão, por exemplo, você pode pensar 3 coisas. Foi uma coisa da sua cabeça, ou foi uma alucinação, ou você pode dizer que realmente foi Deus. Então, se eu ouço uma voz ou se eu tenho uma visão, pode ser uma chance em 3 de ser Deus falando. Mas quando eu abro a Bíblia, eu tenho apenas uma chance. É Deus falando. O que Jesus está dizendo é que quando você tem as Escrituras, você tem a testemunha real e definitiva de Deus. Jesus está falando aqui sobre a autoridade das Escrituras. Vamos aplicar um pouco isso. Se você pensa que pode ter um relacionamento pessoal com Deus ou com Jesus Cristo e não acredita na autoridade completa da Bíblia, você está errado. Muitas pessoas leem a Bíblia como um tipo de manifesto de um Deus irado, que tem um monte de leis e adora punir aqueles que não seguem ele, mas existe um problema mais sutil por trás disso. Na verdade, parece que nós construímos uma figura de Deus com quem não nos relacionamos. A questão é a seguinte: se você acredita que a Bíblia é verdadeira e que Deus fala através dela, com certeza terão coisas que você vai ficar desconfortável. Terão coisas que vão chocar você. Aquilo que Jesus traz não se ajusta completamente na vida de ninguém, pois nós crescemos em um ambiente marcado pelo pecado.
Agora preste atenção, o desconforto não é ruim, não. Na verdade, ele mostra que você está tendo um relacionamento com Deus, mostra que você está se expondo a Ele. Você está deixando Deus contradizer você está deixando Deus mexer com a tua vida. Então, quando você está rodeado por pessoas que nunca contradizem você, que nunca desafiam você não tem um relacionamento completo, você não tem uma intimidade real. Você está se relacionando com um tipo de robô programado para concordar com você o tempo todo. Então, alguma coisa na Bíblia sempre vai te ofender. Talvez algo como, é difícil eu aceitar que Deus deixe pessoas irem ao inferno. É difícil aceitar que Deus restringe a minha sexualidade. É difícil aceitar que eu tenha que dar a outra face quando agredido. Veja, se existe alguma coisa na Bíblia que não te contradiz ou que não te deixa desconfortável, é que na verdade você ainda não teve um relacionamento profundo com Deus. Você não teve intimidade com Ele. Mas a menos que você tome a Bíblia como verdade e se exponha a ela, você nunca será íntimo de Deus. Para fechar esse ponto, pensa comigo. Como você vai conhecer Jesus sem ter a visão dele das Escrituras? Para Jesus Cristo, as Escrituras eram o eixo através da qual a sua vida inteira estava baseada. Como disse o pastor Tim Keller, se você cortasse Jesus, certamente brotariam dele as Escrituras. Por exemplo, na tentação do deserto, Jesus enfrenta o diabo como? Com as Escrituras. Quando os soldados iam prender Jesus no Getsêmani e Pedro usou a espada, o que Jesus disse? Pedro, pare! Eu poderia chamar 2 legiões de anjos, mas como as Escrituras seriam cumpridas? E na cruz, Jesus está morrendo e em determinado momento ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Aqui ele cita Salmos 22. Portanto, se você disser, eu quero Jesus, mas eu não quero obedecer toda a Bíblia, então você realmente não quer o Jesus real, você quer alguém maquiado. Você não pode ter Jesus e negar a base da sua grandeza, a base da sua vida. Jesus Cristo diz aqui que a Bíblia é o testemunho do Pai, como Deus fala conosco por excelência e aquilo que deve moldar nossa vida. Vamos ver agora a Bíblia como meio e não fim. Um ponto aqui muito crítico e também muito chocante é que Jesus Cristo está dizendo para as pessoas que no último dia Moisés e os demais escritores das Escrituras vão chamar essas pessoas para o julgamento. Por que vocês não ouviram? Mas observe que ele não está falando isso para pessoas que são céticas, que não creem nas Escrituras. Jesus está falando para conhecedores da Bíblia. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, é bem possível você acreditar na Bíblia como verdade e ainda assim ser surdo para o que Deus está falando. Na prática é como se você não acreditasse nela. Isso acontece porque você está perdendo aquilo que Deus está testemunhando. Perceba que as pessoas para quem Jesus está falando acreditam nas Escrituras. Jesus não está criticando a confiança que elas têm das Escrituras. Jesus está criticando o uso delas. Então, se você tem a visão da Bíblia tecnicamente correta, mas você não tem o uso certo da Bíblia, você realmente não tem a Bíblia. Jesus ensina que você perdeu ela totalmente. E como isso pode acontecer? Segundo a narrativa de Jesus nesse texto, você pode perder a Bíblia quando você perde o seu propósito maior. Verso 39, Jesus diz que essas pessoas eram estudantes dedicados das Escrituras, porque achavam que nelas teriam a vida eterna. Mas observa isso com cuidado. Jesus não está dizendo que vocês estudam as Escrituras porque vocês esperam encontrar nelas como obter a vida eterna. O que Jesus está dizendo para essas pessoas é que elas acreditam que o estudo das Escrituras, que o seu conhecimento em si das Escrituras é como você vai obter o favor de Deus. Em outras palavras, você não pode usar a Bíblia como um fim em si mesma. Isso é mais frequente do que nós gostaríamos.
A minha experiência como pastor mostra que muitas pessoas, quando começam a se interessar pela fé cristã, a maior motivação delas é: agora eu vou ser uma pessoa boa, eu vou começar lendo a Bíblia, e todo dia eu vou levantar, e eu vou ler a Bíblia, e eu vou saber que Deus está comigo. Então o que eu tenho de fazer é conhecer a Bíblia, fazer alguns estudos bíblicos, memorizar as passagens, e tudo vai dar certo. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que você não deva se levantar toda manhã e ler a Bíblia, que você não deva estudar a Bíblia, memorizar a Bíblia ou qualquer outra dessas coisas. A grande questão é que muitas vezes nós fazemos isso porque nos faz sentir melhor e não porque nós vamos encontrar Jesus através da Bíblia. Eu não vou à Bíblia por causa da obra de Jesus que se aplica nas minhas feridas ou por causa do amor extraordinário de Deus que vem ao meu coração e me cura. Não, o que acontece é que, na verdade, eu quero a minha consciência se sentir melhor. Talvez se eu ler a Bíblia eu possa ser uma pessoa melhor, ou até Deus, ou quem sabe Deus ouça melhor as minhas orações. Então eu imagino que se eu conhecer a Bíblia tecnicamente, Deus me amará mais e eu estou no caminho certo. Gente, veja como isso é perigoso. Preste atenção no que eu vou falar agora. A grande questão das Escrituras é aquilo para o qual o próprio João Batista aponta quando disse que ele mesmo não é o cara, mas que Jesus é o cara. João 1, nós lemos o seguinte: esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Interrogaram, então: por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Gente, olha que mensagem incrível nós temos aqui. Isso quer dizer que toda passagem, toda história, toda lei, toda regra, todo texto estão apontando para além de João Batista. Está apontando para Jesus Cristo. Jesus confirma exatamente esse testemunho no versículo 33. Deixa eu exemplificar isto. Pegue, por exemplo, a história de José do Egito. Ele foi traído por seus irmãos, foi levado como escravo no Egito. Depois de muitas dificuldades e ações de Deus, José se tornou governador do Egito, abaixo apenas do faraó. Então, em uma época de seca, ele recebe os seus irmãos, em uma história dramática, ele perdoa os seus irmãos e acolhe o povo hebreu no Egito. Agora, nós podemos ouvir essa narrativa e pensar que se você der duro e ter fé, não importa o quanto você sofra, não importa como as pessoas te tratam, você consegue superar. Se você acreditar em Deus, você pode fazer qualquer coisa. Se você se esforçar o suficiente, você pode inclusive perdoar, como José fez. Mas agora ouça, se você apenas ler a Bíblia como se ela apontasse para você, se você ler cada passagem da Bíblia como ela fosse um fim em si mesmo, e não um meio para alguma coisa a mais, você vai se tornar orgulhoso e vai viver pela justiça própria. Você vai ser o seu salvador. Só que a Bíblia mostra que você não consegue fazer isso. Portanto, cada parte da Bíblia está dizendo o que João Batista disse. Ei, não é sobre mim que as Escrituras falam, é sobre Jesus, é sobre Ele. Eu estou apontando para algo além de mim, para outra pessoa, para Jesus, Ele é o Cristo. Existe realmente um José melhor e real, que foi vendido e traído pelo povo, que ele deveria ser amado, mas foi abandonado pelos seus. Ele comprou a redenção daqueles que o traíram, não apesar do seu sofrimento, mas exatamente através do seu sofrimento. Agora ele está sentado à direita de Deus Pai e ele tem perdoado a mim e a você. Olha aqui,
até você ver você mesmo como recipiente do que Jesus Cristo fez, como ele sendo o verdadeiro José, você nunca vai ter o coração derretido o suficiente para poder perdoar outras pessoas. Se José foi apenas um exemplo, isso vai frustrar você, porque você vai perceber que nunca vai poder fazer o que ele fez. Mas se você compreender que José te leva a Jesus, que ele aponta para Jesus, acontece uma libertação. Você se torna capaz de perdoar aquele que te traiu e ofendeu. Eu vou te dar um outro exemplo. Jesus está subindo o Getsêmani e pede para os discípulos ficarem acordados. Ele vê os discípulos dormindo e não fica bravo com os discípulos. Ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está mostrando a condição dos discípulos. Mas talvez você pense que tem que dar duro para ficar acordado. Só que não é isso. O que você tem que se dar conta aqui é que você é que nem os discípulos que se sentem sonolentos. Jesus Cristo confronta eles. Só que Jesus é gentil e no final ele os perdoa. Então, se você vê Jesus Cristo na cruz morrendo e perdoando o pecado das pessoas, você tem um modelo que vai impactar você. Se você vê ele morrendo e perdoando você pelos teus pecados, é isso que vai derreter o teu coração e vai te dar o desejo de ficar acordado em meio às dificuldades. Gente, toda a Bíblia caminha nessa direção. Toda parte da Bíblia é João Batista que diz: eu não sou o cara é Jesus. Se você acha que você pode me obedecer, você está louco. Se você pensa que pode obedecer à lei, se der duro o suficiente, Jesus diz que você não está nem mesmo ouvindo a lei. Porque a lei está testificando, apontando para além dela mesma. E se você olhar para a lei como um fim e não como um meio, como algo que não leva você a necessitar de um Salvador, você está perdido. Não importa se você acredita que a Bíblia é verdade, você está perdido. Resumindo, como você deve ler a Bíblia? Você deve ler ela como formação e não como informação. Quando você lê a Bíblia como informação, você busca regras e conselhos úteis para viver melhor, sem ver além dela mesma. Se você faz isso, você perde ela e, segundo o texto que nós lemos, será julgado no último dia. Mas se você lê a Bíblia como formação, você vai considerar que toda ela não é sobre regras morais, mas sim sobre Jesus. E isso vai moldar a tua vida. Assim, quando você olhar para Isaac, você vai se dar conta que o verdadeiro filho da graça é Jesus. E quando você olhar para Josué, você vai ver que o verdadeiro general do exército do Senhor é Jesus. Quando você olhar para Jonas, você vai ver que Jesus foi o profeta que morreu pelo seu povo e ficou na barriga da terra por 3 dias. E quando você vê Moisés, quem sabe batendo na rocha e saindo água para que o povo não morresse de sede, você vai ver que a rocha esmagada foi Jesus. E por causa dele, rios de água viva fluirão do seu interior. Até você ver cada passagem da Bíblia sobre ele, não sobre você, até você começar a ler a Bíblia não como informação, mas como formação, até você ler a Bíblia para encontrar Jesus e não para aprender sobre ele, a Bíblia não vai ser verdade para você. Jesus não veio dar bons conselhos, ele veio para salvar você. O Evangelho não é o que você faz para agradar a Deus, mas que Deus enviou Jesus Cristo para viver a vida perfeita por você e morrer em teu lugar. O Evangelho não é o que todas as outras religiões dizem, que você tem que viver a vida divina. Não, a Bíblia diz que o Evangelho é o próprio Deus que em Jesus Cristo veio até nós e viveu a vida humana. E por causa do que Ele fez por você, quando você se une a Ele, você é aceito. Você pode ler a Bíblia e pensar que é sobre você. Ou você pode pensar que é sobre Jesus. Se você achar que é sobre você, você vai perder o ponto. Mas se você perceber que é tudo sobre Ele, você vai ver o amor de Deus em todo o texto. E o amor de Deus vai habitar em você e transformar a tua vida. Você está pronto para isso? Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, que a tua vida em nós reflita, Senhor, essa obra maravilhosa que tu fez em e através de Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque
através da tua misericórdia, santa misericórdia, tu tens tocado a nossa vida e transformado a nossa vida. Não é algo que nós fazemos, é algo que tu fazes. E isso está tão claramente revelado nas Escrituras. Nos ajuda a crer nela, a nos render a ela, a nos deixar ser moldados por ela. Sei, Deus, muitas coisas vêm à nossa mente que nos fazem questionar essa ou aquela passagem, mas Deus, em nome de Jesus, nós queremos aqui dizer que, como teus discípulos, queremos ser moldados pela tua voz através das Escrituras. Que nós tenhamos a humildade de perceber que precisamos dessa orientação e dessa voz que tu escolheu para se revelar a nós. Então, acima de tudo, Senhor, nesse momento eu te agradeço e sei, Senhor, que tu continuará desenvolvendo essa grande obra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aqui está sentado no trono e ao poder seja o louvor. Aqui está sentado no trono e ao poder seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o nome pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o nome pelos séculos dos séculos. Minha alma anseia por
Que nesse final de culto, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo possa transformar a tua vida. Que tu seja cheio de Deus em cada coisa que você faça. Que você perceba que Ele caminha com você em todo o tempo e jamais te abandona. Que tu possa fazer parte de uma grande e doce revolução que vai transformar esse mundo pelo amor, pela graça, pela justiça, e que nós possamos juntos, como comunidade, como discípulos de Jesus, ver todas essas coisas boas acontecendo. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos invocar a bênção do nosso Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém.